Esse vídeo aqui, obviamente, não é para mudar a cabeça ou o voto de quem vai votar no Lula, meu amigo. Porque quem vai votar no Lula já vai votar de qualquer maneira. Da mesma forma que quem vai votar no Bolsonaro já vai votar de qualquer maneira. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal. Espero que os senhores estejam muito bem. Então hoje nós vamos falar aí de um assunto controverso, um assunto palpitante, que tem gerado uma polarização no nosso país já há muito tempo. Penso que essa polarização, ao menos do ponto de vista teórico, não deve acabar tão cedo, embora do ponto de vista prático, pode ser que muito embora eu não gostasse que fosse assim, muito embora ela esteja se evidenciando, pode ser que muito em breve então nós tenhamos um fim dessa polarização, pelo menos do ponto de vista prático. Então esse vídeo, como eu falei na nossa introdução, não é para mudar o voto de quem quer votar no Bolsonaro ou de quem quer votar no Lula, porque geralmente são pessoas que já estão convictas do seu voto e dificilmente vão mudar. Esse vídeo aqui visa então tentar trazer aí reflexões sobre questões então que podem ajudar você aí que está indeciso ou você que não está nem com vontade de comparecer às urnas, para que você então possa tomar uma decisão mais acertada e mais consciente. Claro que eu estou partindo do pressuposto aqui de que o nosso sistema eleitoral é legítimo, enfim, ele realmente funciona como teoricamente dizem que ele deve funcionar. Então eu quero colocar algumas questões aqui práticas bastante rápidas aqui. Esse vídeo não vai ter nem edição, eu vou simplesmente gravá-lo, talvez coloque uma thumbnail, provavelmente vou colocar uma thumbnail e vou publicá-lo então, para ajudar, auxiliar os senhores nessas reflexões em um momento tão complexo como esse. Então vou colocar rapidamente algumas questões. Senhores, em primeiro lugar, quem acompanha esse canal há mais tempo sabe que eu sou um adepto das chamadas teorias da inspiração, tá? Como muitas pessoas, vocês entenderam as aspas aqui, né? Então, para quem geralmente é adepto desse tipo de pensamento, dessa linha de raciocínio, direita e esquerda, do ponto de vista partidário, são dois braços de um mesmo cérebro que comanda a geopolítica mundial com um objetivo muito específico, que é preparar a geopolítica mundial para uma nova ordem que vem sendo dita já de forma aberta. Isso já não é mais teoria da inspiração há muito tempo. Fala-se muito do novo normal, The Great Reset, ou Grande Reset, como algumas pessoas têm chamado aqui no Brasil. Então o Fórum Econômico Mundial tem deixado muito claro seus posicionamentos em relação a muita coisa, e querendo ou não, é um polo de onde emana muitas das diretrizes para a economia mundial. Enfim, senhores, então direita e esquerda, do ponto de vista político partidário, são aí braços de um mesmo cérebro. Até por isso que eu nunca fui muito ficar falando de política do ponto de vista prático aqui nesse canal, apesar de que abordo muito do ponto de vista teórico, exatamente por isso. Mas não deixa de ter algum reflexo e algumas questões importantes mesmo do ponto de vista político partidário, que é o que eu quero compartilhar com os senhores nesse vídeo aqui. Então esse é o primeiro ponto, tá? Para quem é adepto das chamadas teorias da inspiração, acaba que direita e esquerda, do ponto de vista político partidário, são braços de um mesmo cérebro. Contudo, ainda assim, existem questões práticas relevantes a depender do governo que está aí à frente do país, que acabam influenciando políticas que são adotadas, acabam influenciando discursos que são adotados, e nesse ponto eu acho que nós estamos numa situação do Brasil que merece bastante destaque. Outro ponto, se eu fosse votar no candidato ideal, meu amigo, esse candidato ideal teria que ser eu. Outro dia eu até discutia isso com meu irmão. Se for para votar em candidato ideal, com quem eu concordo 100%, plenamente, em tudo, esse candidato teria que ser eu, meu amigo. E é provável que mesmo que depois eu fosse eleito, eu teria discordâncias comigo mesmo, entendeu? Provavelmente eu discordaria de mim, porque quando você está num cargo político, você já não pode falar mais exclusivamente por você. Você está agindo ali em nome de pessoas que confiaram em você. Enfim, então é provável que eu discordasse de mim também. Então, não existe essa de, eu tenho que votar no candidato ideal, senão não vou votar. Não, você tem que votar naquele candidato que melhor represente os seus ideais no momento. Então, vejam, eu tenho lá as minhas discordâncias com o Bolsonaro em algumas questões? Sem dúvida alguma. Eu tenho, como eu acabei de falar, nós temos cosmovisões diferentes em relação a alguns assuntos. Ele tem um histórico profissional diferente do meu. Ele tem um histórico de envolvimento com política diferente do meu, então, obviamente, que nós vamos ter cosmovisões diferentes. Ele é católico, né? Eu venho de uma linha, uma ascendência mais protestante, então, obviamente, nós vamos ter
certas discordâncias. Agora, o que me faz querer votar no Bolsonaro é exatamente o discurso, mesmo sabendo que, não, como eu falei, é uma discussão político-partidária mais prática aqui. O discurso nos últimos anos me faz acreditar que nós fomos em uma linha diferente da que boa parte do mundo caminhou. Tanto é que isso tem refletido agora na nossa economia e principalmente no discurso sobre liberdade, porque também quem acompanha o canal há mais tempo sabe que eu sou um ferrenho defensor da liberdade de expressão, das liberdades individuais. Não me considero um liberal puro, porque existem pautas do liberalismo com as quais eu não concordo, mas, sem dúvida alguma, foi um discurso de defesa de liberdades individuais, de, enfim, escolhas que as pessoas deveriam fazer daquilo que é melhor para si ou não. E eu vi isso com muita ênfase aqui no Brasil nesses últimos anos, principalmente diante daquele cenário, né, daquela palavra que eu não vou nem falar aqui no vídeo, porque a plataforma já não gosta muito. Diante daquele cenário, eu vi alguém defendendo aspectos que para mim são muito importantes. Então, muito embora, como eu falei, eu tenha lá minhas divergências, ganhou a minha simpatia o atual governo quando defendeu essas pautas de liberdade, essas pautas, enfim, de pessoas que deveriam ser responsáveis pelas escolhas que elas fossem fazendo. E não aquela questão do Estado estar ali o tempo todo tutelando e querendo impor a sua vontade sobre o cidadão. Então, conquanto eu tenha algumas divergências do Bolsonaro, acredito que do ponto de vista político eu tenho muito mais convergências com ele do que essas divergências. O que me incomoda muito na situação do Bolsonaro no Brasil é principalmente esse vínculo institucional que ele mantém com a igreja cristã em geral, seja a católica, mas principalmente as igrejas evangélicas. Agora, isso não é nenhuma novidade ao longo da história. Sempre que a igreja institucional se envolve na esfera política, meu amigo, você tem aí um retrospecto aí de séculos de tragédia. Sempre dá uma coisa errada, sempre dá merda, a verdade é essa. Mas eu não vou aqui censurar o Bolsonaro, que é um político, por conta de um comportamento das igrejas institucionais. Penso que é totalmente equivocado. Eu, como cristão, não vou querer ficar justificando meu voto teologicamente aqui. Eu estou justificando politicamente, como eu acabei de falar, com base em um discurso político que defendia liberdades, que defendia poder de escolha. Enquanto, de um outro lado, você tinha um discurso muito mais estatizante, de imposição de regras, de não respeito às liberdades individuais e etc. Então eu não vou culpar o cara que é um político, porque ele está simplesmente aproveitando esse espaço e essa ambiência que foi criada. Sem dúvida alguma, muitos dos valores que ele defende convergem também com os valores que os evangélicos defendem, né? Para o mal ou para o bem. Duarte, ele é um cara que defende a família, mas já se casou 3 vezes. Claro, meu amigo, olha o tanto que ele gosta de casamento. Já se casou 3 vezes. Bom, brincadeiras à parte, eu entendo até certo ponto essa convergência, mas acho reprovável essa união institucional entre o cristianismo ou as igrejas cristãs institucionais e a política, enfim, partidária, né? Essa coisa de comprar realmente um candidato, como se ele fosse o Messias, né? Embora o Bolsonaro tenha esse sobrenome também. De qualquer modo, o que acontece, meus amigos, do outro lado, eu tenho totais divergências, absolutas divergências. Não dá para realmente cogitar uma volta de um modelo que vai completamente de encontro aos valores de liberdade, aos valores de bom senso, aos valores de probidade pública. Não é possível, sabe? A gente tem que pensar realmente o projeto de poder político que a gente espera para esse país, porque de um outro lado você tem um candidato que abertamente está falando em controle de mídias sociais, um candidato que defende pautas contra as quais eu realmente me oponho, que fala de pautas a respeito de aborto, que fala, enfim, que apoia governos e sistemas políticos que definitivamente não deram certo. Basta olhar ao nosso redor e você vai enxergar que, de fato, essa proposta política, ela não é viável, ela não tem dado certo. É claro que essa quebra das economias regionais aqui na América do Sul, por exemplo, é algo deliberado desse modelo mais socialista, enfim, político, econômico, porque a gente sabe que um dos objetivos é exatamente o enfraquecimento das economias e da política nacional, para que haja uma centralização política e econômica. Então, tudo caminhando na direção daquilo que, escatologicamente falando,
do ponto de vista cristão, haverá de acontecer em algum momento. Então é absolutamente inviável para mim um retorno a esse projeto de poder estatizante, esse projeto de poder que realmente quer tutelar o cidadão o tempo inteiro, sem contar, por óbvio, questões envolvendo aí corrupção, desvio de conduta, enfim, proba na administração. Eu até concordo que realmente, isso eu já dizia à época, o Moro ele foi um juiz muito parcial. Eu sempre disse isso, mesmo na época lá do impeachment da Dilma, e olha que eu nunca gostei da Dilma, então para mim teria sido uma maravilha se ela nem tivesse sido eleita. Mas eu confesso que a forma como aquele processo foi conduzido foi absolutamente errada. Eu, como alguém que atua no meio jurídico, sempre critiquei a forma como o Moro atuou. Agora, o que não dá para ignorar é o fato de que, tudo bem, o processo poderia estar contaminado por uma parcialidade do juiz na primeira instância, mas depois a condenação foi confirmada em segunda instância, por 3 embargadores. Depois foi confirmada no STJ, por mais 3 ministros. Até que chega lá no Supremo e eles anulam o processo por uma questão de incompetência territorial. Enfim, e a boa parte também teve algumas anulações por conta da parcialidade do Moro, etc. Vejam, então não dá para simplesmente comparar pessoas que fazem aí essa falsa simetria, né? Um é igual ao outro. Desculpa, falta senso de proporcionalidade básico na cabeça de uma pessoa dessa. Ela não está conseguindo entender que não é a mesma coisa, meu amigo. Não coloca a mão no fogo por governo nenhum. Não digo que nesse governo não possa haver corrupção também. Agora, você não pode querer colocar no mesmo patamar, numa mesma balança, uma corrupção generalizada que já foi admitida por diversos agentes que participaram desse processo, devolução de dinheiro, outras condenações. Não tem como você colocar essas duas coisas no mesmo patamar, numa mesma balança. De um lado, sim, você tem acusações de corrupção contra esse governo, mas até agora você não teve sequer um processo realmente instaurado e um processo que teve prosseguimento em relação a essas coisas. E como eu falei, provavelmente vai ter corrupção nesse governo também. A gente está falando de um governo que é formado por homens que são corrompidos na sua natureza. O cristianismo é muito claro nesse sentido. O homem é corrompido já na sua natureza. Então provavelmente tem corrupção nesse governo também. Agora, nós ao menos temos um discurso que está ali tentando proteger o cidadão e lhe garantindo algumas liberdades. A bem da verdade, meu amigo, isso aqui eu já vou, para concluir esse vídeo aqui, seja o governo que estiver lá, seja o Bolsonaro, seja o Lula, existe uma pauta geopolítica, meu amigo, que vai avançar de uma forma ou de outra, seja a pauta anti-homem ou de leis misândricas, seja uma pauta de aumento de controle social, de aumento de controle de mídias, um aumento de controle nas opiniões, até porque hoje a gente vive uma guerra entre os poderes, realmente um desequilíbrio total. O judiciário, dentro da minha leitura, invadindo a esfera de outros poderes constantemente. Então essa agenda vai avançar de qualquer maneira. Isso é um fato, isso é algo profético do ponto de vista cristão. Agora, existem posturas e existem certas, comportamentos, mesmo político-partidários, que podem dar um tempo a mais, ao menos, para que as pessoas enxerguem o que está acontecendo e possam se preparar da melhor maneira possível, porque uma coisa é fato, insisto. Seja quem estiver no poder, meu amigo, aqui no Brasil e em outros lugares também, né? Essa agenda geopolítica, pelo menos durante um bom tempo, ela vai avançar aqui também no Brasil, porque eu creio que sim, existem algumas profecias em relação ao Brasil, de que nós, seremos uma nação que de alguma forma será um celeiro e um farol para o mundo em algum momento. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Portanto, então, está aqui a minha posição e penso que nós, como cristãos, deveríamos ser bastante responsáveis nesse momento. Como eu falei, eu não vou aqui justificar meu voto teologicamente. Se você é cristão e quer votar no Bolsonaro, ótimo. Se você é cristão e quer votar no Lula, ótimo. Mas tem ali motivos e convicções que realmente justifiquem o seu pensamento de forma coerente, de forma plausível. Eu, em hipótese alguma, votaria no Lula por tudo, que, tem simbolizado e significado essa volta dele eventualmente. Lembrando-se sempre de uma coisa, senhores: o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima e que Deus nos abençoe.